Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 28 de maio. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. O plenário do Senado deve analisar participação de trabalhadores nos lucros das empresas. O Congresso se reúne hoje para a leitura de 9 vetos presidenciais. Proposta que regulamenta o direito das empregadas domésticas não atinge o consenso entre a categoria. Comissão de Direitos Humanos discute em audiência os direitos dos idosos. A Câmara dos Deputados faz sessão extraordinária para votar 2 medidas provisórias que perdem a validade na próxima segunda-feira. As MPs precisavam ser enviadas ao Senado ainda ontem para garantir o prazo mínimo de 7 dias na apreciação pelos senadores. A pauta do Senado está trancada por 2 medidas provisórias que perdem a validade na próxima segunda-feira. A primeira trata da participação dos trabalhadores nos lucros das empresas. E a segunda amplia os recursos do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Já preenchemos as condições regimentais e os acordos feitos pela mesa diretora do Senado Federal e espero que amanhã, na ordem do dia desta terça-feira, nós possamos votar a medida provisória 597 e a 600, que são aquelas que já estão na ordem do dia do Senado Federal. Outras 2 medidas provisórias perdem a validade na próxima segunda-feira. Uma reduz a tarifa de energia elétrica e a outra desonera a folha de pagamentos. O problema é que elas ainda não chegaram ao Senado. E por decisão do presidente Renan Calheiros, a Casa não vai apreciar matérias com menos de 7 dias para vencer. Em nome do Congresso Nacional, especialmente em nome do Senado Federal, que me cabe guardar e defender, eu quero dizer aos senhores senadores e ao país que a partir de hoje, qualquer medida provisória que venha com menos de 7 dias da Câmara dos Deputados não será pautada no Senado Federal, pelo menos enquanto eu for presidente. Votadas na Câmara nesta segunda-feira, as MPs teriam 7 dias de tramitação no Senado. Mas, na prática, só há 2 dias de sessões deliberativas antes do feriado de Corpus Christi. A sexta e a segunda-feira são dias normalmente destinados apenas ao pronunciamento de senadores. O governo continua, eu diria assim, ignorando a relevância do Poder Legislativo na apreciação de temas que são de interesse da sociedade brasileira. Nós queremos ajudar, mas está ficando cada vez mais difícil. O líder do governo no Senado defende a votação das 2 medidas provisórias nesta quarta-feira. Eu não vejo nenhum impedimento, seja regimental, seja pela decisão da mesa anunciada publicamente e referendada pelo plenário. Portanto, a decisão caberá à mesa diretora, claro que ouvindo as lideranças. Mas a oposição reclama. Nós só votaremos medidas provisórias 7 dias após a sua leitura. O líder do governo está acreditando que o senador presidente do Senado brincou quando assumiu o compromisso de estabelecer como regra, e isso de forma definitiva, os 7 dias de interstício. O líder do PT sugeriu uma alternativa: votar as matérias na segunda-feira da próxima semana, último dia de validade das 2 medidas provisórias. A dificuldade que vamos ter de quórum, tanto para esta terça, quarta-feira, como para a próxima segunda-feira, é a mesma. E votar nesta terça e quarta-feira aqui ainda vamos esbarrar ainda num amplo debate sobre o interstício dos 7 dias que foi anunciado pelo presidente Renan Calheiros. Está marcada para hoje uma sessão do Congresso para a leitura de 9 vetos presidenciais. Eles estão entre os mais de 3.000 vetos que aguardam apreciação. Um impasse surgiu quando os parlamentares queriam votar o veto da presidente Dilma Rousseff ao projeto de lei que alterou as regras de distribuição dos royalties do petróleo. Uma liminar do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, determinou que os royalties teriam que esperar a votação dos vetos pendentes, decisão derrubada pelo plenário da Corte. Com isso, o Legislativo pôde analisar o veto dos royalties, que foi rejeitado. Ficou o compromisso de colocar em dia a apreciação dos mais de 3.000 vetos que aguardam o parecer do Legislativo. É um ponto muito positivo. Eu tenho insistido com o presidente Renan, e ele tem sido muito receptivo a isso,
nós liquidamos esse passivo de vetos antes de começarmos a votar agora a lei de diretrizes orçamentárias, porque a Constituição diz que não podemos votar nenhuma lei que seja de competência das duas casas, Câmara e Senado, como é o caso da lei de diretrizes orçamentárias, se houver vetos já com prazo vencido para a sua votação. E tem um monte aí. Segundo Renan Calheiros, após a sessão, os líderes devem se reunir para estabelecer a ordem de votação dos vetos que sobrarem. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. Na primeira parte da reunião, a Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle realiza audiência pública para discutir, entre outros assuntos, relatórios de auditoria e gestão da Controladoria Geral da União. Depois, os senadores têm na pauta requerimento para audiência pública sobre desdobramentos da Lei do Código Florestal. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem na pauta 7 projetos que tramitam em conjunto e tratam da inclusão de alguns setores da economia no regime tributário especial, conhecido como Simples. Entre os setores estão a corretagem de seguros, além de escritórios de engenharia e arquitetura. A Comissão de Assuntos Econômicos está prevista para logo mais às 10 horas da manhã. Quem traz informações ao vivo sobre a pauta da comissão é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Destinar 10% do produto interno bruto para políticas educacionais. Essa é uma das principais metas do Plano Nacional de Educação, que está na pauta desta terça-feira da Comissão de Assuntos Econômicos. O plano pretende também alfabetizar todas as crianças até no máximo 8 anos de idade, oferecer educação em tempo integral em metade das escolas públicas de ensino básico e oferecer cursos de pós-graduação para 50% dos professores da educação básica. Essas são apenas algumas das 20 obrigações previstas no PNE a serem cumpridas nos próximos 10 anos. Esta é a terceira vez que o plano volta à comissão, que deixou de ser votado para permitir mais tempo de análise. Agora os senadores devem decidir se concordam ou não com o substitutivo apresentado pelo relator, senador José Pimentel, que teve como principal objetivo garantir o cumprimento da meta de investir 10% do PIB na educação. Para resolver esse problema de falta de adequação financeira e orçamentária, a solução encontrada foi incorporar ao PNE parte das disposições de um projeto que tramita na Câmara dos Deputados e destina 100% dos royalties do petróleo para a educação e mais 50% do fundo social desse petróleo que for extraído da camada pré-sal para o setor. Essa proposta também tem que ser analisada nas comissões de Constituição e Justiça e Educação. André? Obrigado, Mariana. Outras 2 comissões se reúnem na manhã desta terça-feira. A audiência pública na Comissão de Direitos Humanos para tratar da reivindicação judicial pelo Exército Brasileiro de área próxima ao Centro de Instrução de Guerra na Selva, em Manaus. A medida deve provocar o desalojamento de 5.000 famílias ribeirinhas e agricultoras tradicionais. A Comissão de Educação tem na pauta projeto que institui a medalha Ulisses Guimarães, a ser conferida pelo Senado Federal por ocasião do 25º aniversário de promulgação da Constituição Brasileira. Os agraciados seriam pessoas ou empresas com destaque na promoção da cidadania e no fortalecimento das instituições democráticas. E hoje, às 11 horas, o plenário do Senado realiza sessão especial para a entrega do diploma José Hermílio de Moraes ao empresário cearense Francisco Ivens de Sá Dias Branco, ao presidente da Confederação Nacional da Indústria, o mineiro Robson Braga de Andrade, e ao empresário alagoano José Alexandre dos Santos. O prêmio homenageia o industrial e empreendedor José Hermílio de Moraes, morto há 40 anos. Ele foi o criador do Grupo Votorantim e foi também senador da República. A cada ano, o diploma é concedido a pessoas ou empresas que tenham contribuído de forma relevante para o desenvolvimento econômico e social do país. O relator da regulamentação dos direitos trabalhistas das empregadas domésticas deve receber hoje emendas à proposta. O texto divulgado na semana passada foi recebido com cautela pelos maiores interessados na matéria. Elizabeth Paz, patroa da mesma empregada há 27 anos. Pagava INSS, né, as férias, 1/3 de férias, tudo isso certinho, registrado na carteira, mas a gente não tinha um contrato escrito. Samara Nunes, presidente da Associação das Domésticas do Distrito Federal.
como que nós ficamos? Como podemos fiscalizar? Luiz Gustavo Mulha, advogado trabalhista. Eu estou trazendo até então um empregado doméstico que ele não estava garantido de vários direitos para os direitos da CLT. E isso não é do dia para a noite que a gente vai fazer. Patrões, trabalhadores, advogados, enfoques diferentes que precisam ser levados em conta na hora de regulamentar os novos direitos das domésticas incluídos na Constituição. O Congresso já tem uma proposta, mas ela ainda gera dúvidas e resistências. O anteprojeto traz inovações. FGTS mais alto para custear a multa de 40% em qualquer caso de demissão, exceto se houver crime. INSS mais baixo para compensar a alíquota do fundo de garantia. E seguro-desemprego com regras diferentes dos demais trabalhadores. Os patrões ainda estudam as mudanças. Nós, empregadores domésticos, temos que nos sentimos quase como uma empresa, né? As domésticas preferem ter os direitos exatamente como está previsto na CLT para os outros empregados. Igualdade de direitos, trabalhista como os outros trabalhadores. Então, de que adianta toda essa luta que nós travamos dentro da Câmara, dentro do Senado? O advogado trabalhista também defende as regras da CLT e discorda da redução das receitas da Previdência para custear a multa de 40%. Ele acredita que a proposta é difícil de entender e pode gerar mais informalidade, demissões e terceirização do trabalho doméstico. E é o grande medo que não só eu como advogado, mas como vários empregadores potenciais possuem. Será que essa PEC, será que a emenda constitucional ela não vai estar fomentando o informalismo? Se o patrão realmente precisa do trabalhador doméstico, ele vai saber segurar o trabalhador dele com todos os benefícios que estão sendo promulgados agora. Elizabeth reclama da possibilidade de acabar com o desconto no imposto de renda para quem assina a carteira da empregada. Esse desconto do imposto de renda serviu para aumentar a formalidade. Eu acho que muita gente passou a registrar a empregada, a ter a carteira assinada por causa disso. Uma ideia bem-vinda é o Simples das Domésticas. Uma página na internet vai calcular e emitir uma guia única para o pagamento dos encargos trabalhistas. É o grande facilitador. Eu acredito que se rodar, se eles conseguirem implementar isso, vai ser ótimo. Patrões e empregados esperam que a regulamentação venha logo e não crie mais dúvidas. Depois de regulamentar, ainda mais quanto dia para operacionalizar? A coisa vai se arrastando nesse sentido, Em caso de dúvida, dê o melhor para o teu trabalhador. Você só vai ter a ganhar. A comissão que prepara a regulamentação dos direitos das domésticas deve se reunir amanhã para analisar a proposta. Está em análise na Câmara dos Deputados um projeto de lei que restringe alguns dos direitos previstos no Estatuto do Idoso. Ontem, a Comissão de Direitos Humanos daqui do Senado debateu o assunto em audiência pública. Os representantes dos aposentados pediram a manutenção dos direitos previstos no Estatuto do Idoso. Um projeto de lei que tramita no Congresso quer limitar o acesso a eventos culturais com a meia entrada. Hoje, a lotação dos espetáculos se dá justamente porque as pessoas idosas comparecem. Nada, senador, indica que haverá aumento de público pagando ingresso integral, mesmo porque os valores praticados são incompatíveis com a renda da maioria da população brasileira. Outro problema discutido na audiência pública foi a violência contra os idosos. Dessa violência, ela é gerada por filhos, filhas, noras, netos. Mas o tema principal do debate foi a aposentadoria. Os participantes reivindicaram uma política de ganhos reais para os benefícios e o fim do fator previdenciário, que diminui o valor das aposentadorias. Tira do trabalhador que se aposenta 40%, mas da trabalhadora que tem uma expectativa de vida maior, ele tira até 50%. Nós hoje estamos pedindo aqui
a imediata revogação do fator previdenciário, a votação e aprovação do projeto de lei 01/2007, que garante aos beneficiários da Previdência Social reajuste igual ao do salário mínimo, a votação e aprovação do PL 4434 de 2008, que trata da recomposição das perdas das aposentadorias. O secretário de Políticas de Previdência Social disse que desde o final dos anos 90, os benefícios não perderam para a inflação. Mas, segundo ele, os ganhos reais do salário mínimo não podem ser incorporados a todas as aposentadorias. O secretário afirmou que só é possível acabar com o fator previdenciário se os brasileiros aposentarem mais tarde. O que nós temos que fazer é que o aposentado tenha uma aposentadoria melhor, um valor maior, sem o fator previdenciário, mas que se aposente mais tarde. Nós vamos alterar o fator, com certeza as centrais vão ajudar, todas as entidades de aposentados e pensionistas. Nós vamos dialogar com o Executivo, para além de terminar com o fator, termos uma política de valorização dos benefícios dos aposentados e não aceitar nenhuma alteração no Estatuto do Idoso. Essa foi a decisão e assim faremos. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.